Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, voltando aí depois de uma gripe, mas 100% recuperado. Hoje a gente está na Parashá Bo, no livro de Shemot, e a gente vai conversar sobre o Eterno e vamos continuar aí na nossa caminhada no nível de Sod, no nível de segredo da Torá, né? Toda essa, todo esse, tudo que a gente conversou nesse último ciclo está associado com o nível Sod, né, com o nível de segredo. Eu espero que o Eterno tenha beneficiado vocês. Na última porção que eu hesitei em não falar, depois eu postei, uma pessoa me procurou para falar assim: olha, muito obrigado pelo estudo, eu estou passando por um momento difícil e eu vi aquilo lá e me deixou fortalecido. Então eu vou continuar falando, né? Sempre que tem algo para falar. Nas últimas semanas a gente estudou, com exceção da última, e não houve nada para transmitir. Na última semana a gente estava passando mal de gripe e a gente não conseguiu estudar, infelizmente. Mas hoje a gente está vindo aqui com algo muito interessante que talvez vai conectar com o passado, com o presente e com o futuro das nossas porções. Quero esclarecer um negócio para vocês. Recentemente eu postei lá no grupo dos Segredos da Torá o que nos aguarda esse novo ano gregoriano de 2022. Porque desde o ano de 2017, 2016, não só eu, mas muitas pessoas sonharam com esse ano. Eu mostrei para vocês uma interpretação de um sonho de um homem chamado Moshe Ben Shalom, que deve ser bem conhecido no meio da Teshuvah, já que ele trabalha há muito tempo, né? Que apontavam para que esse ano aqui. Então já faz muito tempo que eu estou esperando 2022 chegar. E resumindo toda a história que está contada em detalhes lá no grupo dos Segredos da Torá, né? Não no grupo de debate, mas no grupo onde só eu posso falar, eu mostrei para vocês que todos esses sonhos apontam para uma coisa: o ano de 2022 será um ano difícil. Teremos grandes dificuldades. Tanto que existem rabinos, que nem aquele rabino que cuida lá do Monte do Templo, que aponta a volta do Messias para 2022. Se isso vai acontecer ou não, isso daí é mera especulação. Ninguém tem certeza de nada. Mas uma coisa é certa, este ano será um ano de dificuldades. Então eu percebo que através das porções da Torá, o Eterno tem mostrado para nós a solução para isso. E hoje eu vou falar sobre isso. Hoje nós vamos falar de como superar momentos difíceis. Se eu não me engano, nas últimas porções nós estávamos falando sobre momentos difíceis. Nós falamos que todo momento difícil tem um porquê, que todo sofrimento ele serve para alguma coisa. E hoje o Eterno, através de nós aqui, vamos falar sobre como vencer momentos difíceis. Como estar de pé quando esses momentos chegarem e permanecer de pé. Como suportar. Essa é a verdade. Porque aqui nós estamos vendo o povo de Israel, por mais que passando por um momento de libertação, o momento de libertação é um momento difícil. Isso é uma lógica que existe no mundo. Se a gente pegar, por exemplo, um vírus, igual eu tive, né, gripado esses dias, você vai perceber que na própria medicina diz que os piores momentos é quando o vírus está indo embora. Por quê? Porque o vírus ele é como se fosse um ser, né? Ele tem uma inteligência, mínima que seja, mas tem. Quando ele percebe que ele está perdendo espaço, que os remédios estão fazendo efeito, que a pessoa está começando a se recuperar, ele está perdendo espaço no corpo, ele começa a agredir o corpo com todas as forças para tentar dar aquele último golpe que pode fazer com que a coisa vire. Então ele junta todas as forças e vai para cima. Então o pior período da gripe, por exemplo, é quando a gente está para se curar. Que é aí que ele tenta, de uma vez por todas, dominar. E na maioria das vezes perde. Então o momento de libertação sempre é um momento de dor. O momento de uma transformação muito grande sempre é um momento de dor. O momento de uma evolução muito grande também é um momento de uma dor muito grande. E é por isso que o Tanar sempre fala que quando o Mashiach vier, vai ser um momento de dor.
sempre está atrelado a uma guerra, sempre está atrelado, né, ao povo de Israel num momento muito difícil. Como a gente pode superar esses momentos difíceis? Vamos aprender com o que está escrito aqui na Parashá Bo. Prestem atenção que nessa parte aqui, né, o Paró ele está sendo resistente a mandar embora os filhos de Israel. E Moshe fala para ele a partir do Passuco 25 no capítulo 10, você mesmo deve nos fornecer o sacrifício, o holocausto para oferecer ao Senhor nosso Elohim. Nosso próprio rebanho também vai ir junto conosco, nenhum casco vai ficar para trás, pois devemos selecionar dele para adorar o Eterno, nosso Elohim. E não saberemos com que adorar o Eterno até a gente chegar lá. Entretanto, o Eterno fortaleceu o coração de Faraó e ele não concordou em deixá-los ir. Faraó disse a ele: saia de mim, tome cuidado para não me ver de novo, pois no momento em que você me olhar para o meu rosto, você morrerá. E Moshe respondeu: você disse bem, não verei o seu rosto de novo. E no Perec 11 ele começa a falar: e o Eterno disse a Moshe, olha só isso aqui, trarei apenas mais uma praga sobre o Paró e sobre o Egito, e depois disso ele o deixará sair daqui. Na verdade, quando ele o deixar ir, ele o expulsará daqui de uma vez. Diga ao povo que peça emprestado cada homem ao seu vizinho, cada mulher a dela, objeto de prata e ouro. Essa atitude aqui se assemelha lá no início, né, de todas as coisas, da libertação do povo, quando Moshe vai falar com o Paró, aí o Paró aumenta a carga no povo, Moshe fica desesperado por isso, vai falar com o Eterno, porque os filhos de Israel reclamam com ele, ele vai falar com o Eterno e fala assim, é isso que o Senhor faz? E vem o Eterno e fala, não se preocupa, tá tudo sobre o meu controle. Era exatamente isso que eu estava esperando. E aqui a gente vê essa mesma paz novamente. O Eterno vem, ele acaba de ser ameaçado, né, num dos últimos períodos aqui da escravidão. E o Eterno vem para Moshe com a maior paz do mundo e diz: olha, vou trazer mais uma praga sobre o Paró, sobre o Egito. Depois disso, ele vai deixar você sair daqui. Na verdade, quando ele te vir, quando ele te deixar ir, ele vai te expulsar daqui de uma vez. Ou seja, como se o Eterno estivesse dizendo para Moshe: olha, era assim mesmo que tinha que acontecer. Era dessa forma. Nada fugiu das minhas mãos. Tudo está sob meu controle. Por mais que seja difícil, eu sei que o Moshe aqui já está acostumado com isso, por isso ele não esboça nenhuma reação ao contrário disso. Mas existia muitas pessoas nessa época, pessoas desesperadas, pessoas sentimentalmente instáveis no meio do povo, que com certeza, né, estavam no momento de aflição. Nem todo mundo estava no mesmo nível de Moshe e Aaron. Então o Eterno está tranquilo. Fala, olha, não se preocupe, eu vou deixar você. Ele vai fazer exatamente aquilo que eu disse que ele deveria fazer. Como também existem livros apócrifos da Brit Hadashah, e um deles, que eu não lembro qual é, o Messias fala o seguinte, quando os discípulos vêm e questionam ele sobre a morte de Yohanan, né, o imessor, o Mashiach fala assim, eles fizeram exatamente o que deveria ser feito. E Yohanan sabia que isso ia acontecer e eles fizeram exatamente o plano. Como se o Eterno dissesse, tudo está na minha mão, não existe preocupação. Ou seja, nada me pegou de surpresa. Não precisa se preocupar. Isso me faz lembrar de uma vez de um relato de uma pessoa que eu ouvi, né? E agora nós vamos entrar cada vez mais no nível Soda, de uma pessoa que tem uma certa habilidade e ela acabou indo até o que a gente chama de Ein Sof, que é onde a presença divina, numa parte do universo, se concentra de uma maneira muito maior do que em qualquer lugar no universo. E ali a única coisa que existe é o Criador.
mas é óbvio que isso existe em todo lugar. Mas ali é onde a presença divina está concentrada. E apesar do que muitos podem esperar de uma luz intensa, lá tem uma escuridão imensa. Inclusive em relatos de EQM aqui do próprio canal que já tem gravado e análise, eu falei isso para vocês. Só que lá tem uma coisa especial que é paz, ou seja, shalom completo. Nada ali está fora de controle, mas existe uma paz completa. E essa pessoa relatou que quando chegou lá, não interessa como ela fez para chegar lá, mas chegou lá, ela não entendeu. Por quê? Porque no planeta Terra tá uma guerra, um caos e pessoas passando fome e pessoas sofrendo. E ela não entendeu como é que pode aqui em cima, onde a presença divina se concentra, tá essa paz, tranquilidade completa. Como se tudo realmente estivesse no controle e nada fora do controle. Como se nenhum mal estivesse acontecendo. E ela questionou isso para o próprio Criador. E o Criador, em resumo, né, de tudo que ele disse, no relato que eu ouvi, ele disse resumidamente que, na realidade, tudo está no controle. Não existe nada que fugiu da mão do Criador. Todo o sofrimento que vem à Terra existe um porquê, um motivo e uma solução, inclusive. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio Hitler, né, na Alemanha, que matou muitos dos nossos, né? Mas existem historiadores que falam que justamente um dos erros principais do nazismo, que cavou a sepultura do nazismo e fez com que os aliados ganhassem, era porque ele odiava o povo judeu. Só o dinheiro que ele gastou movimentando o povo judeu para os campos de concentração para matar, o dinheiro, o desgaste emocional dos soldados, as balas, né, a construção dos campos, né, para o extermínio do povo, só isso afundou o nazismo de vez. Entre outras coisas, como o Hitler ele só não conseguiu uma bomba atômica que poderia ter dado a vitória para ele, e quem conseguiu, né, foi os Estados Unidos tempos depois, porque os principais cientistas que tinham domínio sobre a tecnologia de como desenvolver uma bomba atômica eram judeus. E estavam na Alemanha, entretanto foram expulsos fugindo do nazismo. Então nós vemos que o massacre do povo judeu, né, que foi uma punição pelo povo ter largado a Torá e virado as costas para o Eterno, foi também um, uma das coisas principais que não permitiu que o Hitler tivesse a menor chance de ganhar a guerra. Ou seja, tudo estava sempre no controle do Eterno. Todas as almas estão sempre em suas mãos. Como diz, né, Terlim, os seus santos estão nas suas mãos, sempre. Tudo está sempre na mão do Criador. E quando a gente sabe disso e a gente associa com aquela frase, né, que não existe nada além dele, que também está em Terlim, a gente começa a entender que não existe algo que possa pegar o Eterno de surpresa e nem algo que não tenha nenhum porquê. Por exemplo, eu estava doente semana passada, entretanto, né, quando eu estava com uma febre de quase 40 graus e pensava que não, o que iria acontecer, se eu ia superar ou não, a única coisa que eu me perguntei é o que o Eterno quer me ensinar com isso? Porque é um sofrimento, isso é óbvio, mas o que o Eterno quer me mostrar através desse sofrimento? Foi quando eu comecei a pensar. E até que eu achei um motivo e um porquê. E logo depois desse motivo e o porquê, eu comecei a melhorar. Então sempre tem um motivo e um porquê. Sempre tem, nada está fora do controle. E isso é que vai te manter firme em momentos difíceis. Agora vem, né, realmente o nível surdo do que nós estamos falando aqui, discutindo. Saber disso não é o suficiente. Ah, mas tudo está na mão do Eterno, beleza. Saber disso não é o suficiente. Só saber disso não vai fazer você ser forte. Porque muitas pessoas sabem disso. Muitas pessoas às vezes não sabem, né, direto, mas se tem uma internamente ela sabe também disso. Psicologicamente, vamos dizer assim. Isso tudo está na mão do Criador. Mas saber não é suficiente para que você seja forte.
A verdade é o seguinte, quando o Eterno está falando aqui, passando essa mensagem para Moshe, e falando, olha, não se preocupa, a praga no Egito vai vir uma praga depois, aí ele vai deixar vocês ir, e na realidade ele vai expulsar vocês da terra do Egito, e tá tudo tranquilo, pode ficar tranquilo que era assim mesmo, tem que acontecer dessa forma. Saber disso não é o suficiente. O suficiente. O único jeito realmente de desfrutar dessa paz intensa que vem nos momentos difíceis e te torna uma pessoa inabalável é quando você, o mesmo Urua que está aqui, né, no anjo, que está falando com Moshe e passando toda essa mensagem de paz, de tranquilo, é quando esse mesmo Urua, ou seja, esse mesmo espírito, está dentro de você, está dentro da sua alma, faz parte de você. Saber, apenas saber por saber, não vai mudar até que você faça com que isso faça parte de você. Quando nós, né, vamos pegar de novo aquele desenho da alma, eu nem sei se tenho aqui, eu não vou pesquisar para não ficar aparecendo a imagem de idolatria, mas quando nós oramos e nos aproximamos do Criador, através, né, da Torá, que é o caminho, do cumprimento das mitzvot, mas principalmente, né, com a oração, se relacionando com Ele. E nós começamos a diminuir o ego, o nosso ego, e começamos a dar parte da nossa alma para o Eterno, para a luz do Criador. Então esse mesmo Ruach aqui começa a fazer parte de nós. E isso é realmente que nos dá a paz, a shalom completa do Eterno, que nos faz fortes o suficiente para passar momentos difíceis, que faz você ver coisas horríveis acontecer, mas mesmo assim se manter firme, forte. Saber apenas não vai te dar essa força. Você pode fechar o vídeo agora e falar assim: ah, tá bom, eu já sabia disso, beleza. Muita gente sabia disso, mas você vai ver que em momentos difíceis, saber disso não vai te ajudar muita coisa. A única coisa que vai realmente te ajudar em momentos difíceis é quando você se relaciona com o Eterno e o Espírito dele passa para dentro de você e faz parte de você, e aí sim você é forte. Aquela paz do Espírito, da presença divina está dentro de você e você se torna alguém forte, resistente. E não mais vai tropeçar e vai se entregar ao desespero. O mesmo desespero que a gente vai ver tempos depois aqui na Torá, que vai levar esse povo que viu todos esses milagres para a idolatria. É tão verdade isso que eu estou dizendo para vocês, que saber não vai mudar nada na sua vida, que esse povo que também viu todas essas pragas, que passou no meio do Mar Vermelho, que viu, que cantou músicas para o Eterno, que com mão forte nos tirou do Egito, que vai assar inclusive o cordeiro aqui mais para frente. Esse mesmo povo lá no Sinai que estava, entre aspas, acostumado com o espiritual, com o sobrenatural, com Deus é isso, Deus é aquilo, esse mesmo povo vai erguer uma imagem de idolatria no Monte Sinai, porque estava em desespero por causa que Moshe não havia voltado. Esse mesmo povo. É tão verdade que apenas saber não vai mudar nada na sua vida, que o próprio povo que não só soube, mas que viveu, tempos depois se torna o mesmo povo que vai fazer idolatria no deserto. E não é qualquer idolatria. Eles estavam do lado do monte Sinai, que estava ardendo em fogo da presença divina. E mesmo assim fizeram um bezerro de ouro. E não só isso, mas esse mesmo povo depois lá no deserto vai se erguer contra Moshe. Quem não lembra da história de Korah? Quem não lembra a história, né, dos filhos de Aaron com o seu incenso falso? Quem não lembra da história de o Moshe nos fez ir para o deserto para nos matar, vamos voltar para o Egito? Quem não lembra da história dos 12 espias? E tantas outras histórias que
em momentos de desespero, o povo, esse mesmo povo que viu tantos milagres, abandonou a fé no Eterno. Quem não lembra da história da onde nós temos o tzitzit hoje em dia, das mulheres que vieram e contaminaram o povo a mando de Bilam e de Balaque? Então vejam só que a Torá o tempo todo nos mostra que apenas conhecer isso aqui que eu estou falando para vocês não vai mudar nada na sua vida. Os momentos difíceis virão e vão te engolir, você sabendo a Torá de cor e salteado, enquanto você não viver essa Torá. Enquanto você não orar, enquanto você não se relacionar com essa força divina, que é o Eterno e a sua presença divina, você será tão frágil como um idólatra. Qualquer. Pois o segredo da Torá não é saber, é conhecer o Eterno de verdade. E a única forma de conhecer o Eterno é se relacionando com Ele. Yosef, como eu faço para se relacionar? Eu já falei 1000 vezes. Oração é o início de tudo. Se você quer conquistar, e se você quer se relacionar com seu pai, com a sua mãe, ou com uma mulher, o que você faz primeiro? Conversa com ela. Óbvio, né? Parece ser óbvio isso. Conversa com seus pais, vai na casa dos seus pais. Se você quiser ganhar a intimidade de alguém, você tem que fazer parte da vida dessa pessoa. E com o Eterno não é diferente. Primeiro passo é as orações de todos os dias. E nós falamos tanto, o que mudou a minha vida radicalmente. Enquanto, né, você não fizer essas orações, vai ser difícil começar. Depois que você faz as orações e começa a ter um ritmo certo, né, não oração religiosa, não estou falando para pegar um sidur e ficar lendo o sidur inteiro. Não é religiosidade, mas é uma relação verdadeira. Depois que você começa essa relação verdadeira, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com o Criador vai literalmente mudar da água para o vinho. E aí, meu querido, você não vai mais ficar dependente de fulano, do ciclano, de um mediador, que você e o Eterno estarão juntos e você será inabalável. Pode vir o sofrimento que for, a dificuldade que for, você vai matar no peito e vai vencer. Ok? Existe uma frase que eu acho que pode resumir, né, tudo isso o que eu digo para vocês, né? Uma frase que eu tenho sonhado muito, de vez em quando eu acabo sonhando com um resumo dela, que diz o seguinte, que não é o tanto de água que existe fora do navio que pode afundar ele, né? Porque existe o mar inteiro ali. Mas é somente a água que pode existir dentro dele que vai afundar ele. Isso nos remete exatamente o que eu estou falando isso para vocês. Não importa o que estiver acontecendo ao seu redor. Pode estar um caos, um inferno. A única coisa que pode te afundar é quando esse caos e esse inferno está dentro de você. E pode ser até o contrário. Pode ser que ao seu redor esteja uma paz e tranquilidade. Mas se o caos estiver dentro de você, ele vai te destruir. E qual é a única forma de não deixar isso acontecer? É se enchendo da presença do Criador. Somente isso. Ok? Então é isso, pessoal. Esse é o recado da Praxia Boa. Mais uma advertência ao relacionamento com o Criador e os seus benefícios de ter toda essa tranquilidade dentro de si mesmo. Espero vocês na próxima Paraxá. Até mais.